Tem um som do Pastor Abe aqui agora, né? Jeans, camisa preta, paletó, aleluia. Irmãos, tem sido dias de bênção, não é? Nós temos aprendido tantas coisas. Então eu tenho uma pergunta para vocês. É possível frustrar os planos de Deus para a sua vida? É? Não? Deus é soberano, não é? Então, se Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quer fazer, né? Pode fazer, mas nós falamos tantas coisas aqui que parece que nós podemos frustrar os planos de Deus. Nós falamos, pastor Abe, falamos protegendo a motivação do coração. Nós estamos falando, o pastor Luciano estava falando sobre praticando fé. Pastor Miriam falando, conhece seu porquê. Rebeca falando sobre sendo intencional. E pastor Luiz falando sobre os ingredientes de ser gigantes. E o pastor Paulo Mazzoni estava falando sobre sendo servo, trabalhando. Então, tem tantas facetas de nossa vida cristã que realmente, se nós não estamos colocando em prática, nós podemos frustrar os planos de Deus para nossas vidas. Mas isso parece quase heresia, né? Que Deus é soberano. Ele pode fazer o que Ele quer fazer. Ele pode fazer. Mas então, por que Ele não faz? Se Ele pode realmente dar longa vida, vida com abundância e tudo para nós, por que Ele não faz? Então é importante para nós sabermos que realmente eu posso frustrar os planos de Deus para a minha vida. E minha pergunta para vocês hoje, você está frustrando os planos de Deus para a sua vida? Vamos olhar esse exemplo em Ezequiel capítulo 22, versículos 30 e 31. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano, o Senhor. Ele está falando, eu sou soberano. Mas eu estava procurando um homem para interceder para o povo de Israel, para ele não derramar a ira dele sobre o país. Ele quis mostrar misericórdia. A vontade dele foi de mostrar misericórdia. Mas ele não conseguiu alguém para tapar a brecha para interceder. Então a vontade de Deus foi frustrada. Uau! Deus quer fazer tantas coisas em nossas vidas. Mas muitas vezes nós frustramos os planos que Ele tem para nós. Desejos que Ele tem para nós. Olha, tem uma interessante, tem uma oração, a Bíblia fala sobre missões. Mateus 9:38 fala, peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Gente, isso é uma oração muito estranha. Deixe-me entender, Senhor. A colheita é sua. Então, eu preciso orar para o Senhor mandar trabalhadores para a sua seara, para a sua colheita? Mande, Senhor. É sua colheita, mande. Mas por que Ele não mande? Gente, dá jeito para apagar esses canhões aqui, estão... Fica iluminado aqui. Mas essa coisa, irmão, precisa entender por que é assim. Porque eu preciso orar para Deus faça a coisa, o Senhor é soberano. Mas
tem um princípio bem básico que nós precisamos conhecer para aproveitar tudo que Deus tem para nós. Isso começou na criação do mundo. Em Gênesis, nós temos que Deus deu autoridade e responsabilidade sobre a terra para Adão e Eva. Quando Ele criou Adão e Eva, Deus deu autoridade e responsabilidade sobre a terra nas mãos deles. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então nós temos aqui Deus falando: olha, vocês não vão sentar lá sentado o dia inteiro, comendo fruto e tudo. Não, Ele deu responsabilidade para eles de dominar a terra. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre tudo. Ele fala por ele dominar. E esta palavra, ele criou o homem na imagem de Deus. A palavra imagem no hebraico tem o sentido de uma sombra ou ilusão. Então é uma coisa, quando está falando, oh Deus, oh desculpa, é Pastor Luiz, me perdoe, pensava foi Deus. Precisa ter essa ilusão, gente, nós somos criados na imagem de Deus. A ilusão, quando pessoas olham para nós, é como eles devem estar olhando para Deus. Nós fomos criados na imagem, na ilusão de Deus. Então nós temos, o plano de Deus foi para nós dominar aqui na terra. Ele falou também, continuando no versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multiplicam-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Então, ele tem a responsabilidade, está falando: olha, eu estou te dando autoridade sobre a terra, dominem a terra, sejam férteis, multiplicam-se. Uau! Isso que nós não precisamos fazer hoje, fazer discípulos, crescer, multiplicar. Mas isso foi o plano original de Deus, para nós reinar, para governar. Agora, tem outras responsabilidades. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Dá mais trabalho para ele. Cuidar do jardim e cultivá-lo. De novo, ele tinha trabalho para fazer. Deus capacitou ele para realmente dominar, para subjugar, para cultivar o jardim e cuidar. Mas no hebraico também, essa palavra, cuidar, tem o mesmo sentido de atalaia. Uma atalaia, outra atalaia faz. Ele fica olhando o que está acontecendo, quer vigiar contra qualquer inimigo. Então, irmãos, a Bíblia não fala, mas eu acho que Deus, naquela comunhão, andando com Ele na tarde do dia, falando com eles, intimidade Deus tinha com ele. Eu acho que Deus tinha falado: Adão, olha gente, tem um inimigo também aqui. Eu estou te dando toda a autoridade aqui, mas tem um inimigo aqui e precisa ser alerta dos esquemas dele. Mas nós sabemos o que aconteceu. E, desculpa também, eu quero ler mais um versículo aqui, em Salmo 8, 6, a Bíblia fala: tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. De novo, ele está falando sobre Adão e Eva, sobre o homem. Ele nos deu para dominar as obras aqui na terra. E essa palavra dominar significa governar. Então foi para Adão governar, cultivar, subjugar, de ter aquela pessoa andando com autoridade sobre a terra. Mas, quando não tinha pecado, ele andava com essa autoridade, subjugando a terra, cuidando, sendo aquela atalaia.
Ele tinha aquele comunhão, aquela intimidade com Deus, todos os dias andando com Deus, falando com Ele. Que intimidade! Mas nós sabemos, quando Adão pecou, ele perdeu aquela autoridade. Ele foi expulso do jardim, perdeu aquela autoridade, e nós sabemos que aquele momento que ele entregou aquela autoridade nas mãos de Satanás. E como nós sabemos isso? A Bíblia é bem claro em Lucas capítulo 4, versículo 6, Jesus está sendo tentado pelo diabo, está lá no deserto sendo tentado. E lembra, o diabo levou para a montanha para olhar todas as nações. Olha o que o diabo fala para ele. Ele disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles, sobre as nações, e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, o diabo está falando, olha, a autoridade sobre a terra, sobre as nações foi me dado. Eu posso dar para quem quiser. Então, se me servir, eu vou te dar poder. Até hoje, pessoas querem servir o diabo para receber poder, benefício de tudo, que eles olham como o diabo, como o príncipe da terra hoje. Mas o diabo falou, eu tenho toda essa autoridade. E Jesus não repreendeu. O diabo falou, não, está completamente errado. Você não tem autoridade. Sim, ele tinha autoridade, porque Deus deu autoridade sobre a terra nas mãos de Adão, e Adão tinha escolha se mantive essa autoridade ou entregar para outra pessoa. E nós sabemos, quando entrou o pecado, ele entregou, sem querer, essa autoridade para as nações, para o mundo, nas mãos de diabo. E agora? Mas, graças a Deus, a Bíblia é bem claro que quando Jesus morreu, sem pecado, que quando nós temos pecado, irmão, nós perdemos nossa autoridade. É difícil de andar em autoridade quando nós estamos vivendo com pecado. Mas Jesus veio à terra sem pecado, morreu em nosso lugar, e olha as palavras de Jesus. Primeiramente em João 12, versículos 31 e 32, Satanás está sendo julgado. A Bíblia fala, chegou o momento, Jesus falando, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, aleluia. Jesus está falando, quando morreu, ele vai ser, chegando a hora dele, de perder essa autoridade. Então, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, aleluia. Então, Jesus está falando, está chegando o dia que ele vai ser expulso. E agora, continuando, algumas coisas falando sobre essa autoridade sendo restaurada para nós. A Bíblia fala que nós fomos dados os chaves do céu. Quando estava falando com Pedro, com os discípulos, em Mateus 16, versículo 19, dar-te as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então ele está falando para Pedro, olha igreja, eu estou te dando as chaves. Aconteceu quando Jesus realmente ressuscitou, foi morto e ressuscitou. Eu estou entregando as chaves do céu nas suas mãos. Eu estou entregando nas tuas mãos os recursos do céu para você usar. E essas chaves representam a autoridade. Ele está falando para nós, eu estou te dando autoridade, gente. Essas chaves e essa coisa. Interessante, olha o que ele fala aqui. É isso mesmo. O que ele está falando aqui? Ele fala que realmente o que ligares na terra ou desligares na terra terá sido ligado ou desligado nos céus. Então ele está falando aqui, o que você liberar aqui na terra, desligar, ligar, já está feito lá no céu. Já está feito. Gente, tem coisas prontas lá no céu que Deus está esperando, já foi feito, Ele está esperando para nós usar nossa autoridade.
E essa coisa de desligar, de ligar, desligar, gosto de usar a palavra de proibir, de permitir ou liberar. Nós temos essa autoridade, mas tem tantas coisas lá no céu já feito, já decidido. Então, isso é esperando para nós. E agora, com Jesus, a morte de Jesus, a Bíblia fala que nossa intimidade foi restaurada através do Espírito Santo. João 14, 17 fala, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Aleluia! Muito melhor do que Deus andando com Adão no jardim. Fora dele, agora nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Jesus dentro de nós. Uau! Mais intimidade. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Gente, Ele vai anunciar o que está aqui por vir. O Espírito Santo vai nos falar sobre o futuro. Você quer saber sobre o futuro? Gente, o Espírito Santo, Ele fala, eu vou falar. Vai falar. Mas precisamos gastar tempo com Ele. Ele está convidando a intimidade. Espírito Santo dentro de nós. Ele quer revelar o futuro. Você quer saber? Eu quero conhecer meu futuro. Uau! Gente! E agora? Olha a posição que nós temos agora. Efésios 2:6. E juntamente com Jesus, com Ele, quando Jesus ressuscitou, juntamente com Ele, quando Deus ressuscitou Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Então, gente, olha, nós temos a chave do céu em nossas mãos para abrir as bênçãos do céu sobre nós. Nós temos essa posição sentado lá com Ele, com todas as coisas debaixo dos nossos pés. Nós temos o nome de Jesus para usar. Nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Jesus dentro de nós. Gente, não há nada impossível para nós. Aleluia! Uau! Uau! Aleluia! Ele nos deu a armadura de Deus para usar o nome de Jesus. Uau! Gente, então, além disso, além de dar toda essa autoridade, essa posição que nós temos, Ele nos deu as ordens. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Está falando, o diabo não tem mais autoridade. Jesus está falando, toda a autoridade na terra e no céu está comigo. E agora, gente, escute bem. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Tarará. Gente, essa está chegando a mesma coisa de Adão. Dominem a terra, as nações, a terra pertence a nós. A autoridade foi dada para Jesus, Ele foi para o céu e deu essa autoridade para nós. E nós temos a mesma coisa de subjugar a terra, as nações, dominar, governar, usar nossa autoridade para reinar. Uau! Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Gente, uau! Uau! Gente, e agora, só para enfatizar mais, a Bíblia fala em Romanos 8, 17, nós somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Uau! A herança de Jesus é nossa herança também. Mas qual é a herança de Jesus? Você lembra em Salmo 2, versículo 8? Esse versículo de Deus falando sobre Jesus. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Uau!
as nações, os confins da terra, foi herança de Jesus. Jesus morreu, ele foi para o céu. Quando alguém morreu, deixa herança para as pessoas, os filhos dele. Nós somos filhos de Deus. Nossa herança são as nações. Nossa herança é Santarém. Nossa herança é São Gabriel de Cachoeira. Nossa herança é Belém, Rio Branco, Parintins, aleluia. É nossa herança, gente. Você deixa alguém roubar sua herança? Não, Satanás, tira suas mãos sobre nossa herança, sobre Santarém, sobre Rio Branco, sobre São Gabriel. Tira suas mãos, não pertence a você, é nossa herança. Eu vou lutar, eu vou dominar, eu vou guerrear, eu vou subjugar a minha cidade. Deus te colocou na sua cidade, no seu bairro, para governar, para dominar, para subjugar. Gente, precisamos de revelação sobre isso. E a vontade de Deus, nós sabemos tanto da vontade de Deus, mas Ele está falando, gente, a vontade de Deus já está feita lá no céu. As coisas para ser ligadas, desligadas, proibido, permitido, já estão feitas lá no céu. E nós precisamos ficar tempo com Deus e saber, Senhor, quais são aquelas coisas que já foram feitas lá no céu para nós liberar aqui na terra. Olha, gente, então, o tempo está passando, deixe-me continuar aqui. Eu quero te dar vários exemplos para ajudar a inculcar isso na sua mente, transformar sua mente nesta área. Primeiramente, vamos olhar exemplos práticos. Essa área de intimidade com Deus. A Bíblia fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa carta é para a igreja, gente. É para nós. Está falando, gente, povo de Deus, eu quero mais intimidade. Eu estou aqui na porta batendo. Estou batendo. E além de bater, Ele está nos chamando, porque alguém ouvir a minha voz. Então, quando você está em casa, não é Ele batendo, você abre a porta e Ele fala contigo. Não! Ele está falando, se você ouvir a minha voz, Ele está fora. Falando, Paulo, abre a porta, Paulo, abre a porta, Paulo. Eu posso ver desespero na voz dele, querendo entrar e ter uma ceia comigo, falar comigo, ter um banquete juntos. Mas eu preciso abrir a porta. Ele quer. Ele é soberano e podia forçar a porta, mas não é. Nós temos livre arbítrio. Nós podemos escolher. Mas Ele está falando intimidade. Eu quero intimidade contigo. Área de missões. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Porque eu preciso pedir de Deus mandar trabalhadores para a sua colheita. Pertence a Ele. Porque a terra Ele entregou em nossas mãos. A Bíblia fala em Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos de homens. Gente, a terra pertence a nós. Deus está querendo mandar trabalhadores para a sua cidade. Ele está querendo mandar trabalhadores. Ele está, por favor, me pede mandar trabalhadores para a minha colheita lá. Mas por quê? Porque a terra é nossa. É como a minha quintal. Ninguém entra no meu quintal sem a permissão. Eu fico lá batendo, quero entrar. Quero permissão, quero trabalhar. Se alguém abrir a porta, só ladrão não pede permissão, né? Mas eu preciso, porque é meu quintal. A terra é nosso quintal. Deus está querendo mandar trabalhadores para seu bairro, para sua cidade. Mas está dizendo, por favor, pede de mim. Eu tenho trabalhadores para mandar, mas
ninguém me dá permissão. Então vamos pedir, Senhor, mande trabalhadores para Santarém, para Rio Branco, para Belém. Apuí, yes. Manda para Apuí, Senhor. Aleluia. Porto Velho. Mande trabalhadores, Senhor. Ok. Vou mandar. Ele está esperando. Aquela coisa, mesma coisa, aquele versículo de Ezequiel 22, que nós falamos. Busquei um homem para tapar a brecha. Por quê? Porque a terra pertence a nós. E Deus está falando, eu quero mostrar misericórdia na sua família, na sua célula, na sua cidade. Eu quero mostrar. Mas eu preciso de alguém, porque realmente com o pecado que está acontecendo aqui no Brasil, eu devo derramar minha ira sobre todo o Brasil. Mas por favor, eu preciso de alguém para interceder. Para Santarém, para Rio Branco, para qualquer lugar, Belém, Castanhal. Eu preciso de alguém, Monte Alegre, de interceder e me proibir de derramar minha ira, mas para liberar misericórdia. Uau! Alguém está aqui pronto para tapar a brecha para o Brasil? Para a sua cidade? Sim, Senhor. Mande trabalhadores. Não derrama sua ira sobre nossa cidade. Tenha misericórdia, Deus. Uau! Temos a história de Abraão. Lembra Abraão que foi lá, falou com Deus falando com Abraão sobre ele querendo destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começou a negociar, mas ele falou, mas assim, você achar 50 justo lá, você vai destruir as cidades? E Deus falou, não. Tá bom, Senhor, deixa-me perguntar um pouco mais, né? Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20. Chegou finalmente com 10 pessoas. E Deus falou, não, se achar 10 justos lá, eu não vou destruir essas cidades. Irmão, a Bíblia não fala, mas eu acho. Se Abraão tinha falado, olha, Senhor, meu parente Ló e sua família está lá. Por favor, Senhor, pela sua misericórdia, não destrói essa cidade. Não destrói essas cidades. Talvez Deus tinha ouvido a voz de Abraão. Uau! Amós, capítulo 3, versículo 7, fala, certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Por quê? Porque a terra pertence a nós. A terra pertence ao homem agora, para nós. Deus precisa de profetas para declarar, dar permissão para ele operar aqui na terra. E nós somos os profetas de Deus, aleluia. Nós somos profetas. Então Deus quer te usar. Deus vai te revelar coisas para anunciar sobre sua família, sobre qualquer situação que você está enfrentando. Ele vai te dar revelação para você anunciar, dando ele, no sentido permissão, ou proibindo ele de fazer coisas aqui na terra. Uau! Gente, vamos olhar alguns mais exemplos práticos. A Bíblia fala em Mateus 6:11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Está falando sobre provisão. Preciso pedir, Deus me dá meu pão diário. Mas, gente, no mesmo capítulo, no final do capítulo, ele fala, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Ele já sabe, você precisa roupa, precisa comida, precisa dinheiro. Mas ele fala que eu preciso pedir meu pão dia a dia. Por quê? Porque ele tem os recursos lá no céu, mas a terra pertence a nós, gente.
Então Deus está querendo suprir aquela necessidade que você tem, mas Ele está querendo você liberar. Senhor, eu te agradeço, eu preciso do meu pão dia a dia, pode liberar, sim. Já vem sua provisão, já vem. Mas esperando para nós liberar. Mateus 6, versículo 10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu preciso orar isso. Por que você precisa orar? Senhor, faça a sua vontade. Porque eu preciso pedir. De novo, a terra pertence a nós. Ele está querendo fazer a sua vontade aqui na terra como está feito no céu. Mas ele está esperando para nós declarar. Prosperidade, restauração, vou falar mais sobre isso aqui um pouco. Mas essas coisas. Perdão, olha o que a Bíblia fala sobre perdão. João 20, 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Que isso? Somente Deus pode perdoar pecado. Está falando, se eu não perdoar alguém, eles não vão ser perdoados? Gente, eu acho que esse mesmo princípio está funcionando aqui. Quando eu libero perdão para alguém, Deus está falando, agora eu tenho permissão para operar na vida daquela pessoa. Para ter reconhecimento do erro, de atitudes e tudo. Eu estou dando permissão para Deus. Mas quando eu não vou perdoar aquela pessoa, não merece a misericórdia de Deus. Então Deus quase fica com braços cruzados. Puxa, eu quero agir na vida daquela pessoa e Paulo não vai me permitir. Além disso, eu não vou ser perdoado. Ai. Ele não vai operar na minha vida também. Uau. Sobre bênçãos em geral, Romanos 12, 14 fala, abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoam. Mesma coisa. Quando nós abençoamos alguém, Deus tem permissão de operar na vida, de trazer bênção para aquela pessoa. Quando amaldiçoar, Deus está falando, Paulo não vai me deixar abençoar aquela pessoa, até ele quer pior para eles. Gente, uau! Deus confia em nós, gente. Ele confia em nós para governar aqui na terra, para dominar, para subjugar, fazer discípulos das nações, porque as nações são nossa herança. Além de dar essa autoridade para nós, gente, olha o que Deus faz para nos ajudar. Olha, ele fala em 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia. Então Deus está passando em toda a terra, procurando alguém cujo coração é completamente dele. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Você é totalmente dele? Puxa, então Deus está falando, eu vou me mostrar forte em seu favor, aleluia, aleluia. Tem alguém aqui? Sim, Deus vai se mostrar forte em seu favor, aleluia. Gente, Ele está procurando oportunidades, por favor. Deixe-me agir, deixe-me mandar trabalhadores, deixe-me dar provisão para vocês, deixe-me perdoar pessoas, deixe-me te abençoar. Está procurando gente, batendo na porta, deixe-me entrar. Uau! E além disso, ele fala em Hebreus 1,14, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que onde herder a salvação? Uau! Gente, Ele tem legiões de anjos para nos ajudar. Uau! Nós precisamos mais revelação disso, gente. Tantas vezes nós sentimos sobrecarregados, desanimados e tudo. Gente, como pode ser assim? Como pode ser assim? Uau!
Mas eu quero, antes de ser coisas práticas, eu quero falar mais uma coisa. A necessidade de ser persistentes em nossas orações, em nossas declarações. Lembra a história de Elias? Em 1 Reis 18, versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Uau! Deus está falando. Foi Elias que falou, parou a chuva. Agora, depois de 3 anos de seca, Deus está falando para o profeta: eu quero liberar chuva sobre a terra. Então, Elias sabia a vontade de Deus. Ele sabia, lá no céu está feito. Vai estar chegando a chuva. Mas, nós sabemos no final do capítulo 18, você lembra quantas vezes ele precisava orar para a chuva chegar? 7 vezes. Ele não simplesmente falou, vem chuva, e veio, não. Ele foi lá orando, mandou o rapaz olhar, não estou vendo nada, segunda vez, nada, terceira vez, nada. Até finalmente a 7ª vez, eu vejo a nuvem do tamanho do monte de homem chegando. A chuva está chegando, vamos correr, gente. Aquela persistência até ver aquela vontade de Deus cumprida. Você sabe a vontade de Deus, de andar em saúde divina. Você está passando dificuldade. Não, eu vou tomar posse da minha cura. Eu vou ficar, não desistir, independente do que estou sentindo, que médicos estão falando. Eu estou tomando posse da minha cura. Eu estou tomando posse daqueles recursos que eu preciso. Eu estou tomando posse da restauração do meu casamento, aquele relacionamento quebrado com meus filhos. Eu vou persistir, porque realmente eu tenho os recursos, eu tenho a autoridade, eu tenho os anjos para me ajudar. Aleluia. Uau. Também outra coisa de persistência. Daniel, em capítulo 9 de Daniel está orando e a Bíblia fala que demorou 21 dias para a resposta chegar para ele. Mas por quê? Porque tinha guerra nos lugares espirituais. O anjo Gabriel estava lutando, ouviu o pedido de Daniel, primeiro dia, mas finalmente chegou o anjo Miguel, que tomou o lugar dele, e Gabriel trouxe as notícias para Daniel. Mas demorou. Gente, não desista quando não souber a resposta imediatamente. Que nós sabemos, conhecemos a palavra de Deus. Nós temos descoberto os desejos dele, vontade lá no céu. Nós vamos declarar e vai acontecer aqui na terra. E agora, eu quero deixar uma coisa bem prática para vocês. Que Rebeca e eu temos experimentado. Minha filha experimentou lá no Japão. E também nós estamos experimentando agora aqui em Santarém. Essa área de caminhadas de oração. Gente, precisamos saber, nós precisamos dominar, subjugar, governar o lugar, sua casa, seu bairro, sua cidade. Brasil, vocês têm as eleições chegando agora, você tem um poder do voto e também de joelho. Nós vamos subjugar Brasil. Nós vamos dominar Brasil. Deus colocou o Brasil em nossas mãos. Gente, tem muitas pessoas, aleluia, tem muitas pessoas brigando politicamente. Mas quando nós temos poder de declarar, de saber de justiça, de fim de corrupção, essas coisas, a presença de Deus, nós sabemos, esse é o desejo de Deus. E nós vamos liberar sobre o Brasil. Nós não vamos reclamar e essas coisas, murmurar e tudo. Nós vamos usar essa autoridade que nós temos, aleluia. Agora, anos atrás, nós tínhamos nossa célula reunindo e nós estamos falando sobre caminhada de oração. Eu lembro, nós decidimos nossa célula, nós reunimos 5:30 da manhã e nós andamos naqueles quarteirões perto da nossa anfitrião, a casa da célula. E foi interessante, eu acho que foi estranho, foi 5:30 da manhã porque eu passei um pouco estranho. Eu andava como tinha chaves do céu,
na minha mão. Nossa célula está fazendo juntos. E bem ao lado do anfitrião, tinha um macumbeiro. Este macumbeiro estava passando muitos problemas, estava divorciando sua esposa, perdeu o trabalho, energia estava sendo cortada na casa, tudo estava indo ruim. Eu lembro nós andando lá com as chaves do céu, nós proibimos essa macumbaria de operar nesta casa, aleluia. E eu posso imaginar Deus falando, Gabriel, vamos levar uma legião de anjos lá para parar com aquela macumbaria lá. Vamos lá. Andando para lá, Senhor, nós liberamos salvação para esta casa. Gabriel, você viu Paulo, Rebeca e Célula falando, estão dando permissão para trazer as boas novas. Gabriel, vamos levar as boas novas para aquela família. Uau! As coisas, liberamos, você sabe alguém que tem doenças, nós liberamos cura neste lugar. E vem um som do Espírito Santo. Deixa-me falar sobre os resultados. A primeira semana, quando nós começamos, aquele macumbeiro, aquela próxima semana, apareceu nossa célula, bem ao lado. Ele entregou a sua vida para Jesus. O casamento foi restaurado. Ele foi oferecido de ser vigia numa fazenda, com lugar para morar, com energia e tudo. Gente, uau, que resposta de oração. A próxima semana, quando nós estamos andando, Rebeca ganhou uma moça para Jesus, e o irmão dela morava no outro lado da rua, da casa do nosso anfitrião. E esse homem zombava a Rebeca. Nós estamos passando, oi, irmã Rebeca, né? Rebeca, oi, meu irmão, já declarando, né? Oi, meu irmão. Sabe o que aconteceu? Aquela segunda semana, ele ficou tão doente, gente. Ele ficou tão doente, ele nos chamou para a casa dele. Nós fomos lá. Ele estava literalmente tremendo na cama. Eu falei para ele, você tem medo da morte, não é? Sim, eu tenho medo da morte. Ele entregou sua vida para Jesus. Até hoje está fiel. Aleluia. A próxima semana, a Rebeca e eu precisamos viajar, nós não estávamos fazendo caminhada, mas quando nós voltamos, fazer caminhada de novo, quando nós fomos para a célula naquela próxima semana, chegamos lá, e tinha uma mulher sentada lá, na área onde nós tínhamos a célula. Eu pensava, estava esperando para a anfitriã, para a Dona Olga lá. Perguntei, você está esperando para a Dona Olga? Não, estou aqui para a célula. Ninguém tinha convidado, ela apareceu para a nossa célula. Deus trazendo pessoas para a nossa célula de gente. Ele quer se mostrar forte em seu favor, ajudar a crescer a sua célula. Ele quer. Uau! Eu estava falando, o pastor Nildo também, quando nós estamos fazendo isso, o pastor Nildo estava pastoreando lá em Santarenzinho, ele falou, a mesma coisa estava acontecendo com eles. Eles começaram a fazer caminhadas no bairro de Santarenzinho, onde tinha problema dos gangues, de sujeira, escuridão e tudo. Eles começaram em pouco tempo, a cidade veio, asfaltou as ruas, colocou iluminação pública, os gangues desapareceram, por causa das orações, de caminhadas de oração, tomando posse do nosso bairro. Gente, nós começamos a fazer agora em nossa célula de novo. Nós estamos fazendo. Foi interessante, nós andamos lá nos quarteirões perto da nossa célula e nós falamos para as pessoas. Olha, aqui tem pessoas, aquele horário, 7 horas da noite, tem pessoas sentadas lá fora de casa, nós vamos lá. Gente, nós estamos orando, abençoando as pessoas, começando conversas e tudo, abrindo portas. E além disso, nós estamos declarando a rua da casa do anfitrião é chão, feio. Então nós começamos a declarar asfaltamento da rua. Terceira semana, a cidade declarou que eles vão asfaltar aquela rua. Deus vai se mostrar forte. Nós estamos lá declarando saúde, prosperidade para a vizinhança lá, para a segurança, bênção sobre as pessoas. Então, gente, nós temos essa autoridade de fazer.
Nós tínhamos uma senhora da nossa célula, ela tem uma loja, ela faz enfeites para as festas e tudo, né? Tinha uma loja lá. E alguém, tinha um carro lá estacionado, alguém roubou aquela tampa traseira do caminhonete. Roubaram. Eles colocaram notícia lá que foi roubado e tudo, parece que alguém tirou foto lá. O próximo dia nós começamos a orar, abençoando o trabalho lá. Próximo dia, a tampa apareceu lá na porta da casa dela. Gente, Deus vai operar a nosso favor. Temos essas coisas, Deus quer fazer, está procurando oportunidades para ajudar a crescer sua célula, ganhar pessoas, ganhar famílias. Está esperando nós. Quando nossa filha, Debbie, estava em Japão, Rebeca e eu estávamos falando com ela sobre o sucesso de nossas caminhadas de oração. Então, ela mandou uma carta para nós falando assim, Debbie falando: depois de ouvir meus pais fortemente enfatizarem o poder da oração quando estiveram aqui no Japão, nossa equipe de missionários começou a fazer caminhadas semanais de oração em Matida, aquele bairro, a cidade onde a nossa igreja se reúne todas as semanas. Temos caminhado em oração fielmente há cerca de 4 semanas, mesmo quando está chovendo e muito frio. E os resultados têm sido incríveis. Nos sábados, antes do culto da igreja, caminhamos pelas ruas de Matida e convidamos as pessoas para irem à nossa igreja conosco. Antes, não víamos muitas respostas a esses convites, mas desde que começamos a caminhar em oração, temos pessoas vindo à igreja todas as semanas, no mesmo dia em que receberam um convite. Nesta última sexta-feira, tivemos um dia de oração, onde oramos de meio-dia até meia-noite. No dia seguinte, 7 novas pessoas vieram para a igreja. Tenho tantos testemunhos que poderia lhes contar como resultado da oração. É tão emocional. Gente, isso foi em Japão. Para ter uma pessoa aparecer na igreja é um trabalho. Mas estava fazendo milagres, vendo milagres acontecendo. E Deus quer fazer isso conosco. Então eu quero dar desafio para vocês. Eu quero te convidar de mobilizar sua célula para começar a fazer caminhadas de oração ao redor da casa do anfitrião, o seu bairro onde está morando. Comece a fazer essa caminhada de oração. Seja aquele profeta declarando: Deus está querendo te ajudar, ganhar seu bairro, sua família, seus vizinhos. Ele quer se mostrar forte em seu favor, porque seu coração pertence 100% a Ele. Eu creio isso e Deus vai se provar fiel. E agora, então, eu quero dar dicas práticas aqui. Fazer as caminhadas de oração. Vamos declarar a vontade dele aqui na terra, na sua casa, no seu bairro, na sua célula. Libere salvação. Proíba macumbaria, espiritismo e a operação de seitas falsas. Libere o temor do Senhor sobre os motéis, bares, boates, etc. Libere integridade, honestidade, justiça e temor de Deus sobre nosso governo e governantes. Libere cura, libere perdão, libere restauração de famílias, de casamentos, de relacionamentos entre maridos e esposas, pais e filhos. Libere prosperidade, saúde, proteção e bênção sobre sua família, seus discípulos. Libere prosperidade sobre sua cidade. Libere empregos. Declare a montagem de indústrias e um comércio muito forte em sua cidade. Libere asfaltamento de boa qualidade na cidade inteira. Libere segurança nos bairros. Proíba o destruidor operar. Libere o suprimento das suas necessidades pessoais. Libere unção de crescimento e multiplicação sobre suas células e discípulos. Libere todos os recursos necessários para a construção daquele prédio que você quer construir. Nós liberamos recursos para terminar esta catedral em nome de Jesus.
Nós liberamos declarar. Aquela igreja, aquela construção, aquela casa que você precisa, libere. Deus vai trabalhar em seu favor. Abençoe pessoas na rua, na sua escola, no seu emprego, no trânsito, etc. Quando aquele motorista te cortar no trânsito, abençoe. Coisa assim. Gente, nós temos essa autoridade em nossas mãos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele entregou em nossas mãos. Vamos ficar em pé neste momento. Aleluia.